Olá, boa noite, minhas seguidoras do Pod Ana, que estão aí inscritos no canal do YouTube e que também me acompanham no Instagram. Hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial, que olha, que foi para a gente poder casar as nossas agendas, foi assim, um sacrifício, mas estamos aqui hoje e eu muito feliz em estar recebendo o meu amigo doutor Hugo Cortes, que é cardiologista, pós-graduado em nutrologia do esporte, especialista em emagrecimento e também bodybuilder coach. Né, Hugo? É um prazer te receber aqui. Prazer meu, parabéns, né, por esse projeto. Foi difícil demais, tá? Não foi culpa minha, mas espero que seja o primeiro de muitos e com certeza será. Com certeza, sabe? Porque eu e o Hugo, a gente fala a mesma língua, tá? Eu vou contar uma curiosidade para vocês. A gente tem a mesma mentoria, né? Do nosso querido doutor Diogo Viana, lá do nosso mestre, o doutor Diogo Viana, lá do Rio. Então, a gente faz a mesma mentoria. Então, assim, para casar as agendas, até mesmo por conta das nossas viagens, o trabalho, o estudo. Não é fácil, não. Não foi fácil, né? E aí nós escolhemos hoje para a gente dar o nosso pontapé inicial, né, que eu tenho certeza que virão outros pods conosco, falando desse tema super polêmico, que é a gestrinona e a oxandrolona, que eu tenho certeza que são dois hormônios muito conhecidos no meio feminino e falados de uma forma muito polêmica na mídia, né? Infelizmente, a gestrinona ela é conhecida como chip da beleza. Não existe chip da beleza, eu vou logo desmistificando isso, tá? E eu vou começar exatamente perguntando para o doutor Hugo, né, sobre a gestrinona e sobre a oxandrolona. Quem são esses hormônios? Hugo, fique à vontade, responda na ordem que você quiser. Quem é a oxa? Quem é a gestrinona? Quem são esses hormônios tão polêmicos? Vou acabar sendo um pouquinho técnico, mas eu acho que para o andamento desse podcast e dos outros é importante entender. Né? Quando a gente fala dos esteroides, anabólicos, androgênicos em geral, a gente pensa em três classes ali. Né? A testosterona e seus derivados, os derivados do DHT, que é de hidrotestosterona, e aqui a gente vai ter a oxandrolona, a gente vai ter estanozolol, masteron, primobolan, né? E, do outro lado, os componentes da 19-nortestosterona, que aqui está talvez mais polêmica ainda a trembolona, mas aqui também está a gestrinona, e com alguns outros hormônios que você, na ginecologia, conhece extremamente bem, né? Exatamente. E a gestrinona é tão polêmica, né? E é o que você falou bem. A origem da gestrinona é da 19-nortestosterona. É isso, doutor Hugo? Isso aí. Então, e como a gestrinona, outros hormônios, né, outras progestinas que são utilizadas no nosso dia a dia como ginecologista, né, que fazem parte de vários contraceptivos, têm exatamente a mesma origem da gestrinona, que seria o gestodeno, o levonorgestrel e até mesmo a própria tibolona, que é utilizada no meio ginecológico de uma forma, assim, bem intensa. E existe o tal do preconceito com a gestrinona, mas culpada é a mídia, culpado são o mau uso, a má indicação, os profissionais que, infelizmente, se aproveitam de uma forma errônea da gestrinona. É o marketing do chip da beleza. Que não existe. E é bom a gente tentar definir isso para você ver. A gente tem a gestrinona que é tão polêmica assim, que é muitas vezes mal vista, e isso acaba, esse olhar, acaba tirando essa ferramenta da gente, né? Só que, ao mesmo tempo, ela está na mesma classe do levonorgestrel. Que é a do Mirena, né? Entendeu? Que é a do Mirena, gente. É claro que, apesar de ter da mesma classe, elas vão ter ações diferentes, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Exatamente, né? Igual você estava falando, a questão de ter a mesma derivação de outros contraceptivos, como o gestodeno, o levonorgestrel, a tibolona, todas derivadas da 19-nortestosterona, como a gestrinona também porém cada um com a sua androgenicidade, né? Uma maior, a outra menor, cada uma na sua função. E aí acabam falando mal da gestrinona, que na verdade foi o que você disse, né, Hugo? É a forma
como ela é divulgada, administrada, mal utilizada, e aí muitos profissionais que não são idôneos, que a gente tem que falar que existe, né, no nosso meio, não vamos Eu não negar, vejo problema né, nenhum em falar isso, porque né? é totalmente desonesto, né, com quem trabalha sério Sim, fazer esse tipo de propagação, né, esse uso totalmente indevido e acaba virando a gente perde essa ferramenta para o nosso dia a dia, né, sem a menor necessidade, exatamente, entendeu? Saber exatamente. indicar, a paciente vai ter os benefícios da indicação, acaba tendo algum benefício estético, sim, mas é todo num contexto, não é para estética. Exatamente. A gessinona, na verdade, gente, ela tem uma ação androgênica e ela tem uma ação muito grande, bloqueando os receptores de estrogênio. Então, na verdade, ela é uma progestina terapêutica, né? Muito utilizada nas doenças que têm o estrogênio como o maior causador, né, do sangramento, como a endometriose, a miomatose, até mesmo mulheres que sofrem de TPM ou de SPM, né? Enfim, ela é uma progestina de ação terapêutica, E né? essa Terapêutica, não é para a beleza, até mesmo porque nós temos outros hormônios tão bons na estética, no caso até a oxandrolona, que uhum, tem uma ação muito mais anabólica do que a androgênica, que é muito melhor para a estética do que com certeza, a gestrinona. concordo. A gente quando olha a gestação, a gente tem que ver esse potencial antiestrogênico dela, né. Só que se a gente for falar da parte estética, quando a gente escolhe um hormônio, principalmente para a mulher, para a parte estética, a gente tem que avaliar 2 coisas principais, né, o anabolismo e o androgenismo. Você tem a gestrinona, que é um anabólico fraco, e um androgênico moderado. Então, se você for usar isso para estética, é um tiro no pé. A gente tem vários outros esteroides anabolizantes que são mais anabólicos e menos androgênicos, talvez a mais queridinha seja a oxandrolona, exatamente Exato. por causa dessa diferença. Então, se o objetivo for totalmente estético, que seja feita a escolha da oxandrolona. Só que a gente sabe que a estética não vem do hormônio. Muitas pacientes nos procuram no consultório: "Ah, eu quero o chip da beleza". Não existe chip da beleza, né. Na verdade, essa história surgiu com a Hebe, né. Muitos aí que são da minha geração, não sei se é da geração do Hugo, Eu mas também, eu enfim, também. eu me lembro bem quando o doutor Elcimar Coutinho, né, que foi o grande precursor, na verdade, da gestrinona no mundo, né, não foi no Brasil só, foi no mundo, né. A Hebe, na ocasião, a paciente dele, e ele começou a usar na Hebe a gestrinona, e a Hebe teve resultados realmente muito bons, e que ela divulgava isso no programa dela, né. É, E ela falou o nomezinho chip, né, que na verdade não é chip gente, é um implante, né, não é chip. é bom falar porque Algo, as pessoas acham que né. isso é extremamente inovador, né? Que É, implante é extremamente inovador e que a não, gestrinona foi descoberta ontem, não. né? A gestrinona, os primeiros estudos foram em 1970 como anticoncepcional. Exatamente, E não exatamente. parou de ser estudado como anticoncepcional porque dava algum problema de saúde, alguma coisa assim, não. Simplesmente porque era mais caro, né? E Exatamente. deixaram de lado. Exatamente, deixaram de lado. Aí falam: "Não é proibido pela Anvisa". Ela não é proibida pela Anvisa, O gente, que aconteceu é que não é. as fabricantes viram que pelo alto custo, não valia a pena a E comercialização, perderam a patente, né. entendeu? Aí agora, para manipulação pode, né? Né? Exatamente. Tem nada a ver com a Anvisa. Tem nada a ver com a Anvisa. Então, for assim: "Gente, as farmácias magistrais, elas são ilegais?". Não são, gente. E a Anvisa está aí para falar: não tem nenhuma proibição de O registro Anvisa, dela da continua. vigilância sanitária, não tem. Então a gente tem que ser honesto e falar a verdade aqui. Agora é óbvio, a gente tem que saber utilizar a gessinona. A gessinona, ela tem função terapêutica. Então, na verdade, se uma mulher nos procura no consultório que tem realmente uma queixa de sangramento intenso, porque querendo ou não, a mulher que sangra, ela não tem qualidade de vida. Nenhuma. Não tem, porque a mulher ela está sob expectativa que a qualquer momento ela está na rua e a menstruação pode, o sangramento pode acontecer. Então, isso invalida a mulher demais. Inclusive, tem relação à autoestima, em relação à sua parte sexual, produção no trabalho, etc. Então, a gestrinona, ela tem um resultado terapêutico maravilhoso, fantástico. Agora, o que que acabou acontecendo?
Nessas mulheres que, coincidentemente, né, têm uma boa alimentação, uma alimentação Um saudável, treino um adequado. treino adequado, não é treino fofo, né? Também não precisa ser um treino hard, né, gente? Mas um treino feito com qualidade e uma boa alimentação, uma mulher que não é consumista de bebida alcoólica, que não é dependente do açúcar, é óbvio, ela vai ter o colateral bom, que é o aumento também da massa muscular e Pode ter. também um pouco da ação da diminuição da gordura, né? Devido à ação também um pouquinho anabólica da gestrinona, Existe essa né? possibilidade de ganho de força, ganho de massa muscular, existe esse poder lipolítico, essa coisa da queima da gordura, e até por isso, o que eu vou falar aqui, eu acho que vai lotar o consultório, né? Que é reduzir celulite. E muito! E aumento de libido. Nossa, isso é ótimo, é mágico. Exatamente, Pra devido à ação androgênica, Para quem né, da quer vender, para gestrinona. quem quer vender, só fala isso. Agora Exatamente. vamos falar do lado ruim? Dependendo do status hormonal da paciente pré-uso, pode reduzir libido. Exatamente. Dependendo Fora a retenção, né, Hugo? dependendo da resposta dela, acne, queda de cabelo, Retenção. entendeu? Retenção. Então, assim, falar o bom todo mundo quer falar. Botar as cartas na mesa e falar, olha só, para você serve, para você talvez não seja legal, tem esses efeitos colaterais aqui, isso ninguém quer falar. Por isso é importante a gente ter a ideia da indicação terapêutica da gestrinona. Não é assim, olha, vem, usa e você vai ser aqui maravilhosa. Não, é um tratamento, você pode ter efeito colateral, mas no seu caso, avaliando prós e contras, vale a pena a gente fazer. Inclusive, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre a queridinha das mulheres, né, que é a oxidrolona, e alertando sobre os riscos. Exatamente. A gente tem uma banalização enorme em relação ao uso dos hormônios, ao uso dos esteroides, porque quem vê de fora, a pessoa que usa hormônio com a estética boa, coloca aquela estética na conta do hormônio. Né? Ela não sabe o que a pessoa treina, ela não sabe a qualidade da dieta que é, a preocupação com a ingestão de álcool, né? Ela só vê, ela tá tomando o quê? Ah, tá bombada. É a primeira coisa que fala, não, fulana tá bombada, porque eu ouço isso de mim. Agora, vai eu não treinar do jeito que eu treino e não vai fazer a restrição que eu faço em período. Então, né? tem essa coisa, aí isso é da gestrinona, isso é da oxidrolona, isso é de qualquer outro hormônio. Se por um lado a gente tem essa coisa do bom botou fora, né, que vem até essa coisa do que a Anvisa proíbe, isso vem dessa parte dos médicos, bom botou fora. E que não é verdade. E que não estuda, e que não se preocupa em muitas vezes a fundo, é um telefone sem fio, o Diogo fala muito isso, né? É um telefone sem fio que vai passando, que é proibido, que a Anvisa não permite. Mas e aí o colega não se interessa em estudar e repete. Replica aquilo. A informação que é errônea. A gente tem esse lado. Né? E por outro lado, tem os bombólogos, né? Que é hormônio para todo mundo. Eu não sei se você tem. Sim, se você pega muita receita no seu consultório, mas é cada atrocidade. Pego, e sem critério nenhum de prescrição. Então, assim, se acompanhado, muitas vezes está assim, fazendo sozinho, né? Existe essa banalização porque todo mundo quer ver o lado bom. Os riscos, né, ninguém quer ver. Quantas vezes eu já coloquei, a pessoa veio para uso estético, eu coloquei na mesa, olha, tudo bem, você quer usar riscos? Esse daqui. Ah, não quero mais não. É isso. Exatamente. É isso. É por isso que às vezes eu também perco o paciente em relação à gestrinona, porque eu não vendo esse peixe da questão da estética. Eu falo, olha só, você não se alimenta de forma adequada, você não treina, você, final de semana, consome bebida alcoólica. Não quer abrir mão de nada. Não quer abrir mão de nada. Ela não quer viver um processo para ter o propósito que ela deseja. Eu perco o paciente. Eu prefiro perder e colocar minha cabeça tranquila no travesseiro. Porque eu sei que se eu utilizar. Mas sabe o que acontece? Nessa paciente, você acaba ganhando essa paciente. Sabe por que você ganha essa paciente? Porque é certeza. Se você está usando anabolizante em geral, sem cuidar da dieta e do treino, você não vai ter resultado. Isso é um fato. E vai ter mais risco de colateral. Isso é outro fato. Essa pessoa que põe você e você não prescreveu, porque ela não tinha menor benefício. Estou falando até da parte estética. Sim. Né? Tem paciente que chega para mim querendo emagrecer. Muitas vezes já prescrito. Né? Mas ou prescrito ou com a intenção de usar. Fala, meu amigo,
Não é nem pela saúde em si, mas de cara, pela estética, já não é para usar. Né? Exatamente. Vamos controlar tudo para depois, se um dia você quiser usar para estética, ok, eu te acompanho em relação a isso. Né? Mas as pessoas só querem saber do bom. Né? Esquece dos riscos, esquece ninguém quer abdicar de nada Que para é ter um só o corpo resultado legal, final, só que não quer sabe resultado como é final. difícil. Mas é o que eu falo, a pessoa que treina, né, Hugo? A pessoa que tem um treino regular, um treino bom, que não é um treino fofo, com uma boa alimentação, essa mulher ou esse homem vai aumentar a quantidade de receptores androgênicos. Então, quando você vem fazer uma reposição, que seja com gestrinona, com testosterona, ou até com esteroide anabolizante, essa pessoa que treina, é o que você falou muito bem, ela vai ter menos colateral, Doses pequenas já já trarão com resultado. efeitos maravilhosos, porque essa pessoa que treina, ela já automaticamente cria mais receptor. Criando mais receptor, você vai receber esse hormônio, o colateral automaticamente vai ser menor, né? Quer ver uma Porque dica que eu isso falo tem tudo a ver. O menos é mais, né? Uma dica que eu dou para muita gente. Começou um hormônio, não tá legal. Começou a associar outro, não tá legal. Começou a associar outro, tá tudo errado. Tá tudo errado. Né? Se uma mulher usa dose baixa de qualquer esteroide anabolizante e não tem resultado, ela tá fazendo alguma coisa de errado. Não é um hormônio. Se você com uma gasolina aditivada, você não tá andando melhor, né? Então, assim, corrige, enche o pneu, vê como é que tá o motor, para depois você botar a gasolina aditivada. É o que o nosso mestre Diogo fala, né? Não adianta botar uma gasolina de uma Lamborghini num Fusca. Fusquinha com pneu furado. Com pneu furado, né? porque não vai andar. Aí essa paciente que foi você Né? e você não indicou, ela vai voltar depois para você, ou para resolver algum colateral, ou porque ela viu que deu algum problema e que não é bem assim mesmo. Exato. Entendeu? Não é total ilusório resultado de hormônio sem dieta, sem treino. É o que eu falo sempre, gente. Eu falo isso em todo. Esse é o 4º podcast que eu gravo. E quando eu falo, às vezes, com o pessoal, quando eu tô no carro, eu vou morrer falando isso. É dieta Treino, e atividade descanso, física, sono, reparador. Ainda tem uma suplementação. Né? Ainda tem uma Né? suplementação, ainda tem a que vai entrar. suplementação que precisa, né? Então tem que estar aqui. Senão a engrenagem da dieta com a atividade física. Isso não é hipocrisia, não vai, isso não é nenhuma hipocrisia. Mas para muitas né? Eu prescrevo hormônio para estética. Né? Eu não sou nem de um lado o bomba-tô-fora e nem um bombolo. Né? Eu ando no meio, eu sei quem pode se beneficiar da parte estética. Eu sou contra o uso racional e eu brigo muito por isso. A gente está falando do Diogo, mas o primeiro cara que eu comecei a seguir e que abriu os olhos para mim foi o Lucas Caseri. Sim. E a briga dele que ele tem até hoje, o Diogo fala, eu também vim do Lucas Caseri. Né? O Lucas é maravilhoso. Então, essa imagem que a gente tem, vamos andar na terceira via, aqui existe uma terceira via, né? Porque a gente também não pode ser hipócrita, as pessoas gostam de estética, quantos procedimentos estéticos a gente tem aí, implantes de silicone, bumbum, lipo, tudo. Isso pode, isso não tem problema nenhum. Exatamente. Agora você usar uma dose baixa de um hormônio que tem diversos estudos, que tem um perfil de segurança traçado, aí isso não pode. Exatamente, né? É igual o uso da testosterona, né, Hugo? Você pega uma paciente que é trans. Isso. Né? Nossa, que está utilizando a testosterona porque ela quer se masculinizar. Então, ali não tem risco dela ter câncer, de ter outros problemas hepatotóxicos. Segue a linha de raciocínio. Né? Mulher cis, indicação de hormônio, testosterona 100 mg por semana. Finalidade, homem trans. Você vê sociedade, ok. Indica isso, indica. Tá. Agora, mulher cis, que quer usar algo muito menos androgênico que a testosterona, com uma dosagem muito mais baixa, mas a finalidade é estética. Aí não pode, vai morrer, você vai ter câncer, o seu fígado vai explodir. Exatamente. É muita hipocrisia. Isso sabe o que acontece? As pessoas não são burras. Exatamente. Elas olham aquilo e falam assim, não, tem alguma coisa de errado aqui. Mas afasta do médico, vai para o mercado paralelo, aí vai dar problema. Exatamente. Porque aí abusa de dose, não entende que primeiro precisa fazer o básico, primeiro tem que seguir um tempo, né, para depois pensar na parte estética, mas ele não passa por isso, vai direto para o hormônio. Então, aumenta o risco. Não fala de dieta, não fala de... É muito mais fácil ser honesto e botar novamente as cartas na mesa e explicar o que pode acontecer ou não, do que você criar uma fantasia em cima de uma coisa,
afastar todo mundo, mas as pessoas olham para o lado, mas tá usando, não tá dando nada, tá usando, não tá dando nada, tá usando, não tá dando nada, eu vou usar também. Exatamente. E não, não é e não assim. procura auxílio. Não é assim. Entendeu? E a gente vê isso muito em academia, né, Hugo? Muito, Que a gente demais. vê personal que não tem formação. Não, personal tudo bem, o personal ele é formado em educação física, mas ele não tem formação Eu não passo em treino. parte hormonal. Eu Eu também não não passo passo treino. treino, Né? né? E que abusa dos hormônios underground, vamos botar assim, e as pacientes utilizam, porque o que eu recebo de paciente no consultório com colateral Demais. de esteroide anabolizante não ético, Traumatizadas. traumatizadas. Eu tenho umas 3, 4 na minha cabeça que eu lembro bem a forma que chegou no meu consultório totalmente traumatizada. Mas é. Entendeu? Mas no lado elas também têm culpa, né? Porque naquele afã, naquela ansiedade de querer o Mas é corpo a atlético confiança, né? perfeito, elas mergulham na primeira É a informação. confiança. Eu tenho uma paciente, tá, que ela utiliza de tudo. E ela chega para mim e fala: mas eu não consigo ganhar massa muscular. Falei, mas você continua na cervejinha no final de semana. Treino, falei, minha querida, não adianta você treinar e continuar álcool dependente nos finais de semana. Aí vem aquele papo, mas eu tenho que abrir mão de tudo? Depende. O que você quer? Depende do que você deseja. Depende. Você quer virar um atleta? Você quer um corpo de um atleta? Você quer E é participar o que ela quer. Tá? Você vai participar de uma competição? Não existe equilíbrio nisso. Você vê atleta dando 120% e não vai conseguir atingir aquilo. Imagina você que não quer abdicar de nada. Agora, não, eu aceito um corpo mais ou menos, eu não quero abdicar, beleza. Então a gente alinha as expectativas, com esforço e expectativa. Exatamente. Agora, eu quero um corpo maravilhoso, mas eu não abro mão disso, não abro mão daquilo. Você é uma mimada, né? Você não quer nada. Não você quer só nada, quer quer moleza. Você só quer ali um atalho, e mesmo assim, mesmo eu dando um atalho, você não vai ter o que você quer. E não é assim, gente. As pessoas acham que o hormônio transforma de um dia para noite. Não é hormônio, é atividade física regular. Eu vou pegar até um exemplo meu. Se eu for olhar, desde que eu me tornei atleta há 3 anos, o meu shape na minha primeira competição e o shape que eu vou agora é completamente diferente. Foi o hormônio que fez isso? Gente, não foi o hormônio que fez isso. É tempo de treino, maturação muscular. É tempo muscular. de treino, maturação muscular, dieta concomitante, é realmente passar por sacrifício. E outra coisa também que às vezes, eu não sei se você sofre isso no seu consultório, porque às vezes eu sofro isso no meu. Paciente procura a gente, né, isso eu vou falar em relação aos homens para você, porque né, como eu só atendo mulher, olha, doutor, eu quero melhorar meu corpo e tal, eu preciso melhorar, mas olha só, não quero ser atleta, não. Achei que é fácil, né? Falei, olha só, gente, pelo amor de Deus. Ou vai usar alguma coisa e fala assim, mas eu não vou ficar muito forte? Exatamente. Não, porque eu não quero ficar bombada. Eu olho assim, olha só, reposição hormonal, gente, você tem que tirar isso da cabeça, a questão do bombado. O que é isso, gente? Isso acontece com você também? Demais, demais. E uma preocupação que eu tenho, Meu Deus. a gente está falando da banalização da gestrinona e como a gente acaba perdendo essa ferramenta no dia a dia. Exato. Né? Eu sofro muito isso com a oxandrolona, porque a gente tem boas indicações terapêuticas. E eu quero que você fale muito da oxandrolona. Por exemplo, as pessoas acham que a oxandrolona também é ilícito, isso. É bomba e tudo mais. É anabolizante. A FDA aprova a oxandrolona para ganho de massa muscular. Gente, é um anabolizante. É para melhorar a dor? Isso, não, utilizar para melhorar. Né? É para tratar febre? Não, é para ganhar músculo mesmo. Exatamente. Ela é feita para isso. Né? Ela é indicada para isso. E tem trabalhos em idosos, tem de crianças. Aí você pega a indicação da bula da Oxadrin, né, que é da oxandrolona. Nos Estados Unidos está lá indicação para ganho de massa muscular, mas em certos contextos. Em pós-operatórios prolongados, em pacientes queimados, onde a doença, que é muito catabólica, acaba prejudicando a perda de massa muscular em paciente crítico, ela é associada a piora de sobrevida. Então, você manter aquela massa muscular, isso é importante para ele. Né? Eu vou dar um caso meu de uma paciente que ela ficou internada 6 meses pelo Covid. Entubada, traqueostomizada, né, disfunção renal, fez diálise, fez de tudo. Saiu com baixíssima massa muscular e com maior gordura. Né? Sem força. Ela estava sarcopênica. Ela não tinha, perdeu massa muscular e perdeu força muscular. Quando eu falei com ela, olha, eu acho que ela já estava treinando, fazendo musculação terapêutica e tudo mais, mas ela, né, não estava rendendo. Quando eu falei com ela, olha, eu acho que para você seria interessante a gente usar a oxandrolona. Mas isso é bomba?
Aí você Mas se só você vê se eu tivesse a falado, ideia vou que te passar tem, um né? corticoide, mas você vai ter diversos efeitos colaterais, vai ficar retida, vai. A Ela não pessoa ia falar utiliza. E ela nada. ia Ela não ia utilizar. falar nada. Quando eu falei da oxirolona, por essa visão pesada que existe dos anabolizantes, aí a gente vai culpar o mau uso, né? O uso irracional, esse abuso de Uso dose, indiscriminado tudo nas mais para todo academias mundo, né? por É culpa profissionais disso. não capacitados para isso, Aí, né? quando eu falei com essa paciente, ela logo tomou um susto e falei: olha só, para você, eu estou indicando, eu acho necessário. Voltou um mês depois, eu tenho a minha impedância lá, quase arrepiei, 4 quilos de massa muscular. Você tá vendo? Agora, vai ganhar força, vai continuar treinando, já está perdendo gordura. A melhora de qualidade de vida que essa paciente está tendo é um absurdo, né? Então, assim, a gente precisa tirar um pouco essa visão pesada que vem do uso irracional, mas a gente tem indicações terapêuticas, isso da oxirolona, isso da gestrinona. Exatamente. E falando da questão de dose, assim, eu não vou nem citar a questão de dose, porque às vezes alguém aqui Isso. ouve e vai querer fazer. Mas a gente sabe que existe uma dose de segurança da oxandrolona, É, né? é, Existe uma dose limite, gente, não é dose utilizada por atleta. Esquece atleta, são atleta dois mundos é um diferentes. outro mundo, né, Hugo? São dois mundos Mas para aquela diferentes. mulher que está na fase de menopausa, para aquela mulher que, né, que sofre de osteoporose, de osteopenia, eu vejo a indicação da oxandrolona de uma forma maravilhosa para essa mulher constituir massa. Bom, de Mas você tem que fato, saber usar, mas existe um limite de dose terapêutica, para a mulher, né? né? Até por causa dessa avaliação de anabolismo, androgenismo, quando Exatamente. é uma indicação terapêutica, a gente tem que tolerar um pouco mais esse efeito colateral, né? Sim, da Então, a gente fala retenção. exatamente porque qualquer outra medicação pode ter efeito colateral. Da oxirolona vai ser a mesma coisa, né? Se ela tem uma indicação precisa da oxirolona, nesse caso, por exemplo, que eu passei aqui, ela vai tolerar, a gente vai aceitar algum efeito colateral ali, né? No acompanhamento, a gente vai vendo até onde a gente vai. Só que para todas as mulheres, né, comece menos. Se for necessário, suba um pouco. E tá bom. Né? Exatamente. Eu digo que eu acho certo a gente não falar de dose aqui, porque podem pegar isso e usar. Não, Exatamente. Se então, utilizar, o Dr. porque Hugo falou isso, então é, essa dose eu vou usar. e a Ana Né? Paula junto. Então, Não, não assim, vou falar a nada. gente começa com uma dose, eu digo que se um homem está usando X de anabolizante e a mulher está usando X de anabolizante e não está tendo resultado, meu cara, vai ver essa dieta, vai ver seu treino. Com Você não é bodybuilder, né? Você quer um corpo melhor, um corpo mais estético, você está fazendo alguma coisa de errado. Já estou te dando Com muita certeza. ferramenta. Se você não está Exatamente. evoluindo, você está fazendo. No começo eu me frustrava, tanto para emagrecimento, né, quanto para a parte Também. estética. Eu me frustrava, eu chegava, cara, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não é possível, não está tendo resultado. Eu estou passando Ozempic, eu estou passando Contrave, eu estou tratando direitinho, fazendo dieta, não está tendo resultado, não tá, com a oxirolona, com testosterona, não está ganhando massa muscular. Não estava seguindo dieta. Não segue. E fala que segue. O treino estava ruim. Que as pessoas têm que entender que pô, não precisa ser um treino de bodybuilder, né? Não. Mas o treino tem que ser eficaz. Não pode ser um treino fofo, Pô, né? Porque hoje o pessoal vai pra academia, gente, eu juro pra vocês. Eu fico vendo. O pessoal senta no aparelho, faz lá a série, para, fotinho. E aí conversa com outro, você já até perdeu ali Se o timing. você não calcula, se você não tem aquele estresse metabólico, né? Mesma coisa com o exercício aeróbico, se você não calcula o treino aeróbico, Tem que fazer o né? cardio. Se você não tem isso tudo calculado, gente, não vai ter resultado. O treino não está sendo eficaz. Não, e outra, quem treina, na verdade, não treina nem com o celular do lado. Porque uma coisa que eu aprendi, quando eu malhava, porque tem diferença, eu malhava, já malhei um dia. Eu tinha o meu celular do lado. Desde que eu comecei a treinar, eu não treino de celular. Eu fixo no meu treino, eu não olho nem de lado, eu fico concentrada, eu não converso nem com o Sérgio, que é meu treinador. Primeiro que ele já tranca a cara para todo mundo, ele também não faz cara bonita para ninguém. Então fica nós dois calados treinando. Ele só ali me corrige, fala, faz isso, aquilo. Aí no final a gente conversa. Porque na verdade é assim que o treino tem que rolar. Ainda mais com mulher. Se der brecha. Que se der brecha, fala pra caramba. E chega as coleguinhas conhecidas da academia para poder atrapalhar o treino. Mas o que isso também está me fazendo lembrar? Às vezes tem pacientes que a gente, até mesmo com reposição hormonal, não é nem para performance.
que a gente utiliza a testosterona, porque a testosterona também no meio da ginecologia, Hugo, também tem preconceito, Total, tá? sim, Você sim, sabe sim. disso. Como se tem preconceito em relação à testosterona e o câncer de mama. Uhum. Lembrando, aproveitando o Hugo é cardiologista, que o que mais mata a mulher é a doença É. cardiovascular, Isso, né? isso, Para depois vir o câncer de mama numa proporção assim, eu acho que 50% é doença cardiovascular, 3%, se eu estiver errada na estatística, é o câncer de mama, sobre a reposição hormonal. né? A ginecologia passou por isso, a endocrinologia passou por isso, a cardio, óbvio que passou por isso. A Né? gente deixou isso Fala muito isso um tempo de pouco pra lado, a gente gente. deixou de lado a menopausa. Saiu a matéria no New York Times falando que vocês foram enganados durante muito tempo. Exatamente. Aquela coisa do isso vai passar, né? Esse fogache, esse mal-estar, isso vai passar. O olhar para a mulher sempre foi assim, né? Vocês podem sofrer, Sempre. né? Ou seja, o Vocês aguentam. preconceito da fase do Total, climatério, né? total. Total. Então, essa coisa da reposição hormonal, por muito tempo deixar de lado. E na cardiologia, eu vou ser bem sincero, de uns 3 anos para cá que foi me dar um alerta. Exatamente depois que eu comecei a estudar nutrologia, emagrecimento, e foi mais para essa área hormonal, que deu o estalo do risco cardiovascular na menopausa. A gente fala isso totalmente por alto, mas e aí? Ah, Exatamente. porque aumenta, porque perde a proteção de estrogênio. Tá, como é que a gente vai fazer? Vai deixar aumentar? É o Né? risco e Né? A benefício. gente vai deixar aumentar. A gente não vai começar a prevenir, né? A gente não vai fazer reposição. Ah, mas a reposição não reduz risco cardiovascular. A gente não pode, na verdade. É um pouco estranho, mas a gente não pode indicar isso como uma forma primária. Né? Eu Uhum. vou repor para reduzir risco cardiovascular. Mas a gente sabe que a reposição, quanto antes feita, né? Mais perto da menopausa, reduz risco cardiovascular. Com certeza. Então, é meio contrassenso, mas a gente tem que começar a abrir mais essa visão e realmente voltar a tratar a mulher que está nessa transição e está indo, já chegou na menopausa, né, pensando em redução de risco cardiovascular. Porque é a mesma coisa que você está falando do câncer de mama, quantas vezes eu já atendi mulher, não quero fazer reposição. A minha Exatamente. tia teve câncer. Porque foi num ginecologista que também falou: olha, isso aqui dá câncer de mama. Primeiro, porque você já tem que ter a predisposição. Você tem que ter a predisposição. O hormônio, você vai tomar o hormônio pode fazer o quê? Igual um adubo, né? Uhum. Ele vai fazer que realmente, se você levaria, um exemplo, tá? 10 anos para apresentar o câncer de mama. O hormônio, ele vai fazer com que você apresente esse câncer de mama com menos tempo. Porém, né, isso pode ser previsível, Aí, essa pessoa que está né? preocupada Isso com pode câncer ser de mama, previsível. ela sabe que a obesidade aumenta mais de 10 vezes o risco de câncer É de mama. isso que eu queria que você falasse. Aí o que é Os maus hábitos de vida é, aumentam muito mais a chance de você ter um câncer de mama do que o o hormônio. próprio hábito sedentário, o próprio hábito, Perfeito, Hugo, você perfeito. ficar mais tempo inativo, diminui sobrevida. Exatamente, é Então, isso aí. não, na hora de fazer a reposição hormonal, que tem diversos benefícios, aí está preocupado com um, mas Exato. essa mesma pessoa não se cuidou. Então, tá preocupado? Se cuida, mantenha o peso adequado, faça atividade física, entendeu? Exatamente. A reposição hormonal para você, se for bem indicado, se for bem acompanhada, vai ter É o que eu uma falo, série de o benefícios. sedentarismo, a falta de atividade física e o mau hábito alimentar são fatores totalmente predisponentes de você ter muito mais chances de uma câncer de mama quando você tem a predisposição do que quando você estiver utilizando o hormônio, E olha o perigo. né? Mas ninguém gosta de falar isso, vocês né? nessa fase, Ninguém gosta de falar pela isso. queda do estrogênio, né? O Exato. que acontece? Aumenta o apetite. Sim, porque o estrogênio, gente, é um hormônio que traz saciedade. Aumenta a Né? fadiga. Os fogachos podem atrapalhar o dia a dia. Exato. Independente do fogacho, o sono piora. O que essa mulher acaba fazendo? Fica mais sedentária. E fora que é o aumento da cintura abdominal, né? Porque o estrogênio tem uma ação lipolítica também, né? A Região abdominal. redistribuição mais para a área central, né? Né? A disposição de gordura mais central, isso aumenta o risco cardiovascular também. Com certeza. Você tem uma mulher fadigada, que dormiu mal, que está com sono, que está com fome, vai ficar sedentária, isso não vai aumentar risco cardiovascular, só por isso, isso vai aumentar risco cardiovascular. E de câncer. Né? Concomitante o câncer de vai mama. junto. Agora, Vai junto. você já na transição, já fazendo acompanhamento, já começando a reposição hormonal na melhor fase, que é a fase de ouro, é esse início, você reduz risco cardiovascular.
né? Então, as mulheres têm que se atentar para isso. É importante que a gente fale mais sobre isso. A gente está vindo da gestrinona, vindo da E oxirolona, até. mas eu Exato, vou te mas tem falar que tudo a isso é o que ver. mais tem me agoniado atualmente em relação aos estudos, porque você ainda vê muito mito em relação a isso tudo, né, de pessoas que deixaram o estudo relacionado a isso de lado, e a gente está perdendo mulheres por aumento de risco Exatamente. cardiovascular. E aí eu estava falando, né, falando da gestrinona. É igual a gestrinona que ela bloqueia receptor estrogênico. A gestrinona é utilizada em fase de climatério. Hum. Fora que a gente sabe que pode levar ao aumento do LDL e diminuição do HDL. Uhum. Mas A isso, gente tem que repensar, às vezes, também o uso da gestrinona numa fase da mulher do climatério, ou se a gente for utilizar, fazer uma reposição concomitante é, com o estrogênio. o início O que é você me fala disso? estrogênio, se for necessário a progesterona, que, né, provavelmente será, isso tem que ser feito, Tem que ser feito. né? Para até Como efeito tal, protetor também, é, né, da gestrinona, do endométrio. do endométrio. A testosterona ser avaliado, né? Aí a gente está voltando lá, os vários mitos que a gente tem da testosterona também. Na minha opinião, não como ginecologista, a gestrinona fica lá para baixo. Não, para mim Fica lá para também. baixo. Para mim também, porque a gente tem que ter esse cuidado, É. né? Exatamente por ela bloquear esses receptores Você já está numa estrogênicos. fase de queda do estrogênio, você ainda vai dar uma droga Eu antiestrogênica, prefiro a testosterona. muito cuidado. Eu prefiro a testosterona. Sim, concordo. A não ser que essa mulher seja uma mulher que treine, que seja uma É, mulher que não seja uma atleta de palcos, de pistas, etc e tal. Aí você pode até usar uma gestrinona, mas saber equilibrar junto com o estradiol, eu ainda né? preferiria a oxidrolona, Mas nesse caso, aí vem a questão da da estética. oxa, Da né? estética. Que eu acho que a oxa em fase de climatério, ela é fantástica. É. Mas para aquela mulher, gente, E faz tudo direitinho. que faz o dever de Faz tudo casa, que não direitinho. vai chegar ao final de semana, mas começa na sexta-feira e termina no domingo tomando bebida alcoólica. Não adianta, que eu tenho que certeza que eu não vou prescrever para essa mulher e o doutor Hugo também não vai. A gente perde o paciente, mas a gente fica com a responsabilidade da consciência limpa. E torcendo porque não faça besteira. Né? Exatamente. Sai do consultório falando assim, tomar que não faça besteira. Exatamente. Bom, Hugo, eu acho assim que a gente tem tanta coisa ainda para falar, Tem, bastante. né? Se a gente deixar aqui, vai entrar em ficar. testosterona Olha, agora para a gente, mulher. eu acho que agora o Sim. próximo que a gente tem que falar é do uso da testosterona na mulher. Porque a gente tem que falar dos riscos e os benefícios, porque ainda existe Riscos, tanto benefícios e incertezas, né? Porque a gente e não as tem tanta certeza de incertezas, muita mas coisa. por quê? Por colegas que infelizmente não estudam, não vão a fundo, ou até mesmo por conflitos de interesse que tem em relação à indústria farmacêutica. Pronto, falei. Mas é verdade. É verdade. Não, tem muita coisa ainda sendo Né? avaliada. Por exemplo, tem um consenso global sobre testosterona, reposição de testosterona em mulher. A única indicação do consenso era transtorno do desejo sexual hipoativo. Exatamente, é isso que a nossa federação nos passa. Uma Tá? das colaboradoras do artigo é a Susan Davis, que é uma das mulheres que mais estuda Sim, testosterona, mas exatamente. ela tem vários artigos mostrando outros benefícios, né? Sobre a vida. Então, assim, ainda tem muita coisa a ser estudada. Né? E muitos colegas falam, que eu não vou usar testosterona, eu não vou usar testosterona. Qual vai ser o futuro, até de repente, da esposa desse colega que fala? Como é que vai ser o futuro dela? Eu falo assim, envelhecer, a gente tem que envelhecer com qualidade e responsabilidade. Mas não colocando a responsabilidade na parte hormonal. Claro que não. Porque não é. Secundário. Totalmente secundária ou acessória, né? Se a gente for falar, Né? da reposição em si, Né? uma coisa puxa a outra. Puxa, né? sim. Bem que vai ser muito mais da sua prática. Mulheres que vêm no sedentarismo e chega lá, quero repor. Muitas vezes vai ter indicação, mas o benefício que ela poderia ter fica menor. Exatamente, mas foi o que eu te falei. Tem aquela paciente no consultório que precisa só da reposição para melhorar a qualidade de sono dela, melhorar a qualidade de vida, melhorar a libido, o fogacho, a lubrificação vaginal, a qualidade de sono, o relacionamento sexual com o marido. Mas tem muitas mulheres hoje que estão sendo até a maioria
daquela mulher que chega, mas que também ela quer melhorar a qualidade do treino dela. Mas aí que vem, tem a paciente que é inconsciente e a consciente, aquela que sabe que tem que fazer o dever de casa Claro. correto em relação ao Essa treino paciente é um regular e a alívio, né? dieta. Essa paciente é um alívio. Nossa, é aquela mais fácil de trabalhar, é aquela modelo, O primeiro tópico né? da minha consulta é treino. Quando vem, não, que eu treino 6 vezes na semana com o personal, eu já pulo. Ótimo, acabou. Nossa, Menos aqui um já tem, problema. não, isso aqui Menos um problema, é um a luxo. gente, é o manjar dos deuses na mão da É um luxo. gente. Mas Pronto, não já é. pulo direto, já tá com o personal. Eu sei que ali vai treinar bem. Já é um alívio imenso. As pessoas Muito. deixam de lado, né? E acham que o ir para academia é o treino. Muitas vezes só vai, né? Exato. Mexe peso, não mexe músculo. Né? Então é totalmente diferente. Então, ter orientações sobre Mas treino é fundamental. tem perfil assim, de vários pacientes no consultório para que a gente trabalhe cada um de uma forma Uhum. individualizada, né? E eu acho que tem muita coisa para a gente explorar ainda, né, Hugo? Nossa, se deixar, a gente vai, Hugo, aqui até amanhã, conversando de hormônio. A gente tinha que convidar até mais pessoas aqui para a gente fazer um quarteto, um trio, Gostei da ideia. né? Para a Bom. gente trocar mais ideia ainda. Vamos fazer isso? Bora. Chama mais um? Exatamente porque existe tanto preconceito, gente. É tanto preconceito que a gente enfrenta, né? Até mesmo entre os colegas. Mas se você for pegar o coleguinha que às vezes tem um preconceito, ela utiliza. Atesto. Ela vai no nutrólogo que prescreve a oxandrolona e que chega pra gente. Ai, eu tô usando isso aqui. O que você acha? Não sei o quê. Mas vai Tem falar. mais que usar mesmo, gente. Tem mais é que usar, mas usar com responsabilidade, né? Porque às vezes a ginecologista, hoje em dia, quando a mulher chega, você tem que, infelizmente, hoje procurar qual o perfil de ginecologista que você quer para essa faixa etária, que é o climatério. Uhum. Porque tem aquelas que são totalmente a favor e tem aquelas que são contra. E tem aquelas que são a favor, mas que ainda utilizam o que eu chamo de remédio de hormônio, que é o sintético, da Sim. indústria Aham. farmacêutica, Uhum. que não é o bioidêntico. Tudo bem, a gestrinona é sintética, mas hoje em dia o que Para reposição. para né? reposição, mas o restante que a gente utiliza é bioidêntico. E o bioidêntico já existe há muito tempo, né? Há anos. Agora que está com a informação mais ativa. Mas o bioidêntico sempre existiu, né? E outra coisa que eu queria também falar com você para a gente encerrar, que eu acho que também é interessante a gente falar da reposição hormonal daquelas mulheres que fogem da indicação da Federação Brasileira de Gineco, que só tem que utilizar se você está dentro dos 10 anos Uhum. ou dentro dos 5 anos. Se tem mais de 10 anos que você não fez a reposição, não vale mais a pena fazer essa reposição. E não é isso que tem acontecido no consultório, não, porque eu tenho pacientes de 70 anos, 75 anos nos procurando para fazer reposição. A gente tem muitos problemas com consensos e guidelines, né? Exatamente. Eu tenho um consenso, acho que em 2018, de reposição hormonal. Não lembro o capítulo agora. É da Febrasgo. Da Febrasgo. É um livrinho. Não, Tem um consenso meu da Febrasgo, que é o último. 2018, eu não tenho certeza. Mas eu achei fantástico a liberdade que ele dá naquele capítulo. Eita. Que ele fala que, apesar das contas de indicações, muitas coisas a gente não tem certeza, então o paciente tem que ser individualizado. Eu achei isso perfeito. Por quê? Tem muita gente que baixa a cabeça para guideline e para consenso. Tem uma frase famosa que é guideline não é guideline, não é que você tem que seguir aquilo dali a ferro e fogo, né? Os pacientes vão sair muitas vezes daquela linha, você tem que individualizar o paciente, né? Então, um consenso falar isso, né, que individualiza o paciente, pode ser que ele tenha mais benefícios. O risco cardiovascular é um. Tem alto risco cardiovascular? Contraindicação? Depende. Depende daquela mulher, depende do tratamento dela, depende do acompanhamento dela. Então, você individualizar caso a caso é perfeito. O consenso dizer isso é um pouco libertador. Outra, falando da questão de 70, 80, individualização de casos, eu tenho paciente de 70 anos que tem vida sexual ativa. Então, por que eu não posso melhorar a qualidade de vida dessa mulher de 70 anos? Os 70 são os novos 60. Claro. Né? A sobrevida aumentou. Uhum. Ninguém morre mais quase aos 70 anos. As mulheres aumentaram sua sobrevida. Então, eu acho também que na hora do estudo a gente tem que começar, na hora de formar guidelines, de estudos literários, começar a mudar um pouco o campo de visão em relação à questão do limite da idade da mulher. A mulher está se cuidando hoje de uma maneira muito diferente. Hoje a mulher, óbvio, não são todas, mas é o que a gente está falando, a mulher treina mais, a mulher procura ter uma melhor alimentação,
tem que melhorar muito, tem que mudar muito, porque essa questão cultural nossa ainda é muito forte ainda do comer errado, né? Muito, E de querer o resultado muito, fácil, muito. né? Mas acho que isso é um tema Fica fácil. futuro nosso, né, Hugo? Gente, olha, a gente vai encerrar aqui, mas assim, com dorzinha no coração. Demorou, mas foi legal. Demorou, foi legal, mas é o que a gente falou. É o primeiro de vários, porque aqui a parceria é forte, gente. Hugo, muito obrigada. Prazerzão. Obrigada. Nossa, sim, você foi maravilhoso, extremamente esclarecedor. Espero que sim. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que isso vai chover de perguntas lá na nossa rede social, tanto para mim quanto para você, em relação aos dois temas, né, de gestrinona e oxandrolona, que na verdade se torna um e que acabou abrindo margem para a gente falar aí de menopausa um pouco, Muito né? bom. E a gente vai falar mais sobre isso. Gente, obrigada, tá? Continua seguindo o meu canal, dá o like, tá? Para a gente continuar gravando aqui mais podcasts informativos com linguagem bem fácil para vocês de casa. É isso aí. Tchau.